E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 3, 4, 5 e 6 de Primeiras Reis. Nós hoje estamos fazendo 196 dias que estamos lendo a palavra do Senhor e hoje é o nosso segundo dia aqui em Reis, em Primeiras Reis. Se você quiser ler Primeiras Reis junto com a gente e o restante da Bíblia também, você só vai precisar se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem ou as postagens, tá certo? Ou você tanto pode acompanhar o vídeo, como pode só ver a postagem e ler na sua Bíblia, do jeito que você preferir, tá bom? Aí é melhor, porque talvez você tenha uma linguagem diferente, goste mais de uma linguagem do que essa que eu estou usando aqui agora, e aí você pode ler do mesmo jeito, tá bom? Então a gente, como sempre, vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concedeu de mais uma vez poder estar aqui para ler a Tua Palavra, para aprender mais dela, para ter o conhecimento daquilo que o Senhor nos deixou, daquilo que o Senhor já falou, deixou escrito para a gente. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria para entender. Eu peço e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 3 de Primeiros Reis tem um título assim: Salomão pede sabedoria. Versículo 1 do capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão no sonho e lhe disse: Peço o que você quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu mostraste teu grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, e por isso Deus respondeu: Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido, e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 16, que tem um título assim: Salomão julga com sabedoria. Versículo 16 do capítulo 3. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto.
Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu, e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: Vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, trago-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e a metade a outra, e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: Não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: Muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: Não matem o bebê, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Amém, meus irmãos. No versículo 28, nós terminamos o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem um título assim: Oficiais e governadores de Salomão. Versículo 1 do capítulo 4. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorref e Aías, filho de Cisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abdá, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo o Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon, Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abnadab, em toda a Nafotidor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão; Baaná, filho de Ailude, em Taanac e em Megido, e em toda a Bet-Seam, próxima de Zeretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-Sam até Abel-Meolá, e para além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés, em Gileade, e na região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naphtali, ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem um título assim: A prosperidade e sabedoria de Salomão. Versículo 20 do capítulo 4. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviaram tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão,
Eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos ao oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza. Havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessárias para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etam, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo, que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviaram seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Pronto, irmãos, no versículo 34 nós terminamos o capítulo 4 de 1 Reis. Agora a gente vai para o capítulo 5, que tem um título assim: Preparativos para a construção do templo. Versículo 1 do capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor seu Deus, por causa de muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai, Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem, fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel, enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa
e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. Pronto, meus irmãos, agora nós terminamos o versículo 18, capítulo 5. Agora a gente vai para o capítulo 6, que tem um título assim: Salomão constrói o templo. Versículo 1 do capítulo 6. No mês de Ziv, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi libertado da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento e 7 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros na frente do templo. Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura. O segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar, e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então, esta mensagem do Senhor veio a Salomão: quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai, Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo, Israel. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: O interior do templo. Versículo 14 do capítulo 6. Assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro, e para o piso usou tábuas de cipreste. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, e 9 metros de largura, e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário, e também o altar de cedro. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo, e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim media de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede à outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala.
Revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez postes de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas postes de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bul, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Amém, meus irmãos. No versículo 38 do capítulo 6, nós encerramos a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que amanhã a gente venha se ver em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, tá certo? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. É isso aí.